goleiras, rapidinho. Certa vez eu entrevistei a Cristiane e a gente faz uma entrevista mais aberta e tal, pra ela colocar a opinião dela, né? E aí eu falei, ô Cris, o que você acha dessa parada de diminuição do gol? E ela falou assim, cara, uma menina começa a jogar bola com 12 anos. Com quantos anos você ganhou uma bola? Eu, homem? Eu falei, acho que com uns dois. Eu fui começar a jogar bola com 11, 12. Você acha que a goleira começou a jogar no gol com quantos anos? Aí eu falei, pô, 16, 17. Ela falou, por isso que a goleira não cresce. Aí a gente vê nessa Copa do Mundo, a gente teve falha? Óbvio, teve falha, mas o masculino também tem falha. O quanto as goleiras, falando nesse termo de Verdade, evolução, o quanto as evoluíram. goleiras evoluíram. Você falou, a goleira entrando na mente. Antigamente, um pênalti no futebol feminino era gol. Era só acertar os cantos que a goleira não ia chegar. A gente hoje tem goleiras com impulsão, a gente Sim. tem goleiras com uma capacidade técnica diferente. E acho que esse é um ponto já para quebrar essa parada de diminuição de gol, diminuição de Não, campo, diminuição de não existe tempo. isso. Não, a gente teve uma evolução absurda no futebol feminino e essa Copa foi espetacular. E acho que a gente pode falar isso até na própria evolução do gol brasileiro. Pra mim, a Lelê fez uma ótima Copa, Exato. jogou muito contra a França. Teve um lance, uma baita defesa no comecinho do jogo, eu esqueci o nome. Eu vi gol ali, viu? Então, eu vi gol, aquela mãozinha ali no cantinho direito, eu vi gol e ela tirou. Falei, meu Deus, A gente Santa pode Lelê. ver essa evolução no futebol Mas uma brasileiro questão, também. né? A gente sofreu com a falta da Lorena, que já é uma goleira bem mais nova, que estava né, como titular absoluta na seleção brasileira e que possivelmente estava muito preparada para essa Copa se não fosse a lesão no joelho que ela teve. Agora, uma curiosidade também que aconteceu nos bastidores dessa Copa, nos bastidores não, né, na coletiva de imprensa, quando a Musovic, ela foi considerada a melhor da partida, enfim, foi ser entrevistada, eram poucas perguntas que os jornalistas credenciados, né, que tinham o direito de imagem da FIFA, podiam fazer para aquela goleira. E um dos jornalistas perguntou para ela se ela conhecia o Ibra, no caso, né, vem da mesma região Sim. que a Musovic, e ela ficou totalmente desconcertada, assim, do nível de o porquê que você está me perguntando isso, né? Claro que eu conheço. É o meu e até momento mesmo aqui, né? E ela ficou, assim, principalmente pela pergunta, né? Como assim eu não vou conhecer o Ibra? E aí foi um momento super constrangedor, até os jornalistas, inclusive americanos, que estavam ali cobrindo a eliminação das americanas, disse, gente, perdemos uma pergunta à toa, né? Porque era uma coisa tão lógica e deixou totalmente desconcertada, a falta de conhecimento ainda paira até mesmo nos nossos bastidores. Um jornalista brasileiro. Foi um jornalista brasileiro. Aí é difícil. Em qualquer momento a gente vai ter bons e maus profissionais. Pois né? é. Sim. Elaine, queria ouvir de você sobre essa questão da evolução. É a Copa que consolida. Você percebe uma Copa realmente, não vou nem falar surpreendente, porque principalmente vocês que acompanham o futebol feminino todos os dias de perto, você já vem pontuando isso há muito tempo. Mas eu acho que deu o cartão para o mundo. O quanto o futebol feminino hoje é competitivo, né? Eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que focar em algumas discussões. Eu acho que o Felipe coloca bem. O fato da gente ter algumas seleções, por exemplo, vamos pensar aqui num contexto que talvez ninguém tenha parado para refletir. A gente discute muito o Brasil saindo porque ficou em terceiro lugar na fase de grupos nessa Copa. E o Brasil ficou em qual lugar na Copa passada? Ficou em terceiro lugar no grupo que estava. Um grupo que também tinha a Jamaica e a Jamaica em quarto. Só que a Copa passada é um outro formato. Agora a gente tem 32 seleções, a Copa passada tinha 24, então passava os dois primeiros e os melhores terceiros. E o Brasil avançou, e a Jamaica em quarto. A Jamaica hoje está num grupo que tem França e Brasil, e são seleções ali que até então estavam acima delas no ranking, se a gente pensar um ranking atual, mas se a gente pensar em competitividade que se encontraram na Copa passada, então a Jamaica se desenvolveu. Isso é muito legal, porque eu acho que a evolução a gente vê exatamente disso, que a gente tem as favoritas, mas o degrau, a prateleira está muito próxima, porque o futebol feminino vem evoluindo muito. E daí, se a gente for pensar mais especificamente na Jamaica, que eu acho que é uma coisa que a gente tem que pensar, porque a gente está batendo tanto no Brasil, e olhar esse futebol da Jamaica e quanto ele se desenvolveu, onde atuam as jogadoras da Jamaica e tudo mais. Mas falando das goleiras, trazendo para cá, a Musovic, que todo mundo está falando, que virou a estrela da Suécia, ela joga onde e joga como?
ela é reserva do time que ela joga. A gente transmite na ESPN a Women's Super League e ela no Chelsea, ela atua muito mais quando o Chelsea está com um calendário muito muito apertado, né? Então, quando o Chelsea joga, por exemplo, nessa temporada, quando o Chelsea estava jogando a Champions League e também o campeonato inglês, que é a Women's Super League, ela era titular no campeonato inglês, porque daí a Berger jogava de titular na Champions, que teoricamente seriam os jogos de um nível mais forte e tudo mais, né? Porque também é uma competição com uma outra importância dentro desse calendário para o Chelsea, que também tem Sanquer, que também tem outros nomes aí figurando nessa Copa. A gente viu a Haider hoje, né? Levando a 10 e a faixa da Dinamarca, enfim. Então, olha a evolução desse futebol, que a gente está falando que a melhor jogadora do time, ela está numa liga que talvez seja uma das melhores ligas do futebol, mas ela está ali disputando vaga com uma outra jogadora. E olha que a gente vai falar que algumas seleções saíram, né? Com jogadores que ela disputa vaga. Por exemplo, a Alemanha saiu antes e tudo mais. Então a gente tem uma evolução muito grande. É que talvez a gente muita gente olha para a Musovic e vê, mas a goleira da Suécia e tudo mais. Mas se a gente pensar nessa história, é um pouquinho diferente. Acho que eu estou muito com o Felipe quando ele fala de, vai ter frango em qualquer lugar. A gente vai ter numa Copa masculina, a gente vai ter numa Copa feminina, porque isso acontece e vai acontecer no futebol, né? Desde a várzea até o mais alto nível aí do futebol. Mas quando a gente olha o jogo, a tática, a técnica, a gente vê um futebol muito bom e consumível ou vendável e tudo mais. E eu acho que outro ponto que a gente pode se colocar e pontuar para esse desenvolvimento do futebol é o quanto o mercado está olhando para ele. Na Copa de 2019, tudo bem que a gente passa por um hiato e aí muito forte, porque a gente tem uma pandemia, mas a Copa de 2019 bateu altos índices de audiência no Brasil. E olha que o Brasil nem chegou à final. E daí quando a gente olha para essa, que é a Copa das Copas, e a gente fala isso muito mais pelo formato da edição, como a gente falou, o Brasil ficou em terceiro na última Copa, no grupo. E a gente, agora em terceiro, não passa mais, porque é um outro formato, são 32 seleções. Quando a gente iguala aí o formato da até então última Copa do Catar da masculina, né? Porque a gente tentando entender ainda como vai ser esse formato da próxima Copa do Mundo. Mas também é um produto para o mercado. Quando a gente olha essa Copa do Mundo, tanto de marcas que estão estampando como patrocinadoras mesmo da competição, quantas marcas estão fazendo ações ligadas ao futebol feminino. Então eu acho que é inquestionável o nível que a gente chegou de desenvolvimento, não só do futebol brasileiro, e sim, entendo que essa tecnologia, né, você falou a tecnologia da bola, entendo que deve ser muito cara para trazer, mas a gente vai galgando os degraus, e eu acho que principalmente essa questão de colocar o futebol feminino como um produto pode ser uma coisa que nos ajude também a trazer essas tecnologias, porque se um campeonato brasileiro nosso aqui, se um paulista que é super tradicional, uma Supercopa do Brasil, que agora voltou ao nosso calendário para os órfãos da Copa do Brasil, né? Então, se eles tiverem marcas, se eles tiverem patrocínios, fica muito mais fácil também trazer algumas tecnologias, investir e fazer com que essas tecnologias possibilitam que o nosso futebol se desenvolva de uma maneira ainda melhor. Então, eu acho que indiscutível que o nível subiu e que a gente está se desenvolvendo e que espero que em breve também esse desenvolvimento traga mercado, né, já é um produto vendável, traga marcas para a gente poder se desenvolver ainda mais.